Olá, todo mundo. Eu sou Priscila Praudi, psicóloga, psiconauta, e hoje eu trouxe um convidado muito especial para a gente conversar sobre um tema delicadíssimo, polêmico e que exige muita seriedade, muito pé no chão. Então, eu vou apresentar aqui o Gustavo Rocha. Ele é professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Federal da Bahia, da Estadual de Feira de Santana. É autor do livro História do Atomismo, Como Chegamos a Conceber o Mundo como Concebemos, e trabalha com História e Filosofia das Ciências, com ênfase em História da Física no século XX. Muito obrigada, Gustavo, por aceitar esse convite. Bom, Priscila, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu sou fã do seu canal, obrigado pelo convite e eu estou à disposição para conversar sobre esses temas tão interessantes. Obrigada. E, bom, para quem não viu, eu fiz um vídeo falando sobre uma pesquisa bem interessante, que foi publicada em 2018, e que foi realizada por um grupo de pesquisadores aí de bastante peso no meio dos psicodélicos, né, incluindo o David Nutt e o Robin Carhart Harris. Eles fizeram um estudo controlado por placebo e buscaram testar semelhanças entre a experiência com a DMT e as experiências de quase morte. Quem quiser os detalhes dessa pesquisa, assista ao vídeo, eu vou deixar aqui no card, mas eu vou aqui resumir rapidamente os resultados para a gente conversar. Bom, eles encontraram uma semelhança significativa entre o fenômeno das experiências de quase morte e o fenômeno das experiências com DMT. Também encontraram relações significativas entre o fenômeno, né, de dissolução do ego, experiências do tipo mística e experiências de quase morte. Além disso, eles também se basearam em algumas pesquisas que apontam que pessoas que tiveram experiência de quase morte também tendem a ter um traço de alta absorção, ou seja, uma grande capacidade de focar a atenção em algo e também a acreditar em fenômenos paranormais. E aí vem um ponto polêmico que eu levantei no vídeo sobre pesquisa, e eu espero que a gente possa aprofundar nisso aqui hoje, que é o seguinte: como os relatos de experiências paranormais tendem a ser correlacionados à ideação mágica e esquizotipia pelos pesquisadores, né, de uma maneira geral, eles buscaram medir também a tendência ao que eles nomearam como pensamento delirante, que justamente diz respeito à crença e relato de experimentação de fenômenos paranormais, como a comunicação telepática e experiências fora do corpo. Então, vamos começar aqui com calma, né? Pode ser que muitas pessoas aqui não tenham ouvido falar em experiências de quase morte. Então, conta pra gente um pouquinho, Gustavo, sobre o que são essas experiências e que tipo de estudo sério a gente tem hoje nessa área. Bom, Priscila, os estudos sobre experiência de quase morte começam por volta de 1975, com a publicação desse livro, desse médico, filósofo e psicólogo americano, chamado Moody, que é um livro que se tornou muito conhecido, que é um livro de divulgação, não tem e não almeja ser um livro de pesquisa científica, mas o fato é que o Moody, que foi um residente de medicina, que teve como professor esse médico chamado George Ritchie, e o George Ritchie, ele próprio, teve uma experiência de quase morte, e ele relatava isso para colegas e estudantes. Então, no caso, o Moody, que era um estudante do George Ritchie, ele passou, ainda enquanto residente de medicina, a coletar casos parecidos com esses que o professor dele, George Ritchie, havia relatado. Então, ele colecionou, digamos, um conjunto de anedotas. Anedotas é um nome que a gente usa quando você não tem ainda um escrutínio, uma metodologia científica aplicada a um objeto que você está estudando. Então, vamos chamar de anedotas. São casos que ele coletou. E essas anedotas foram publicadas nesse livro, Vida Depois da Vida, que foi publicado em múltiplas línguas e acabou se tornando a base de toda o imaginário popular sobre experiências de quase morte que nós vemos em filmes a partir da década de 80, 90 e em diante. E, no entanto, ele também estimulou
o início da pesquisa científica ou do estudo científico das experiências de quase morte. E aí, de novo, o título Experiência de Quase Morte, ou o nome, essa nomenclatura, foi criada pelo Raymond Moody, nesse livro. Mas você encontra já no século XIX, por exemplo, um pesquisador francês, Victor Heger, que, em 1896, criou o nome Experiência de Morte Iminente. E também você já encontra num livro de um geógrafo suíço, de 1899, 1892, de nome Albert von Heim, uma coleção de casos disso que hoje chamaríamos de experiência de quase morte. Então, ele foi um geólogo suíço que, além de geólogo, ele gostava também de escalar montanhas ou subir montanhas, né, que eles chamam hiking, né? E ele próprio, uma experiência de quase morte quando ele caiu nos Alpes, escalando os Alpes, ele caiu e teve essa experiência. E aí ele começou a conversar com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes e publicou em 1892 uma coleção de casos. Então, isso é só para ilustrar que entre as anedotas e o estudo científico de experiências de quase morte, você tem um período, digamos assim, onde a experiência de quase morte era conhecida, tinha outros nomes, chegaram a ser relatadas como no livro desse geólogo suíço, Albert von Heim, mas apenas com o livro do Raymond Moody começou o estudo científico. O que aconteceu? Em 75 ele publica esse livro, além da atenção popular, ele chama a atenção também de pesquisadores. Então, ainda na década de 70, ele reuniu um grupo desses pesquisadores interessados nesse tipo de experiência, como o Michael Sabon, que é um cardiologista, o Kenneth Ring, que é um psicólogo, e o Bruce Grayson, que é um médico psiquiatra. Eles se reuniram em 77 em Charlottesville, essa cidade no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e começaram essa que eles chamaram de Associação para a Pesquisa Científica do Fenômeno de Quase Morte. E, posteriormente, virou o que hoje é conhecido como IANS, que é a Associação Internacional para Estudos de Experiências de Quase Morte. O que acontece? A partir desse momento, você tem a institucionalização dessa área de estudo, e aí você começa, então, a estudar esse tipo de experiência. O que caracteriza esse tipo de experiência? São pessoas que estiveram na iminência da morte, de fato, ou que pensaram que estiveram, no caso, por exemplo, de um acidente onde a pessoa, de fato, não se machucou e não esteve próximo da morte, mas ela pensou que estaria próximo da morte, como nos casos mais estudados de paradas cardíacas, onde a pessoa, de fato, esteve próximo da morte. Então, a circunstância, quando ocorre a experiência, é variada. Pode ser uma doença, pode ser uma parada cardíaca, pode ser um coma, pode ser um acidente. São várias as circunstâncias onde a experiência acontece. Agora, o que caracteriza a experiência, digamos, a fenomenologia da experiência, foi descrita inicialmente por vários desses pesquisadores que eu mencionei. Entre eles, o Bruce Grayson, que criou essa escala que acabou se tornando a escala de Grayson, a escala oficial, para verificar se alguém teve uma experiência de quase morte, onde ele coloca 16 pontos, que é uma espécie de questionário, onde a pessoa coloca uma nota 0, 1 ou 2, a depender da ausência ou da presença e da intensidade desses 16 elementos. E é essa escala de Grayson, inclusive, que os autores do artigo que você mencionou nesse vídeo, que você remete aos nossos ouvintes aqui hoje, eles usam essa escala que acabou se tornando a escala oficial. Várias escalas foram propostas no início da década de 80, mas essa se tornou oficial. Então, ela tem, digamos, a fenomenologia básica da experiência de quase morte, que inclui uma experiência de um estado alterado de tempo. Às vezes, o tempo ele dilata, ou às vezes é uma sensação de ausência de tempo, sensação de atemporalidade ou perenidade.
E você tem também os processos cognitivos acelerados. Então, a pessoa geralmente relata que ela percebe tudo à sua volta de uma forma mais clara e mais rápida, que o raciocínio aparece mais rápido. É muito comum esse feedback, essa retrospectiva da vida, onde a pessoa, dentro de alguns segundos ou minutos, faz uma retrospectiva da vida inteira. Tem-se muito o relato de uma sensação de uma compreensão instantânea, que a gente poderia chamar de conhecimento noético, que é, inclusive, quando fazemos essa comparação de experiências de quase-morte, experiências místicas, é o nome que o William James, nesse famoso ensaio, A Variedade das Experiências Religiosas, chama, o cunha, utiliza experiência noética, um tipo de compreensão que é direta, assim como a experiência sensória, ela é direta, não é mediada por conceitos, pelo pensamento, etc. Mas, a despeito de ser direta, ela tem uma qualidade de entendimento próximo do pensamento. Então, é como se ela unisse tanto a qualidade da sensação, que é direta, quanto do pensamento, que é essa sensação de inteligibilidade, que a coisa é compreensível. Então, essa sensação de compreensão instantânea é chamada também de conhecimento noético. A pessoa sente também uma paz, uma alegria interior, fora do comum, um sentimento de unidade com o cosmos. É muito comum relatos da pessoa se ver cercada por uma luz ou uma presença de luz. As sensações são muito vívidas, significa que as pessoas entendem que aquilo não foi uma espécie de sonho ou devaneio, mas que, pelo contrário, a experiência parece mais real do que a própria realidade da experiência ordinária. E também é comum, e aí entramos no que os autores desse artigo que você analisou no seu vídeo colocam, é comum percepções extrasensoriais que, inclusive, pode se tornar uma característica que a pessoa adquire para depois da experiência. Então, por percepção extrasensorial, nós incluímos a experiência de estar fora do corpo. A pessoa relatar o que está acontecendo no momento em que todos os aparelhos do hospital medem que o coração parou, o eletroencefalograma mostra que não tem atividade cerebral e que, portanto, não poderia ter atividade consciente. No entanto, a pessoa não só relata a atividade consciente, como ela retrata o que aconteceu quando ela estava naquele estado. Hoje, há mais de uma centena de artigos de casos que foram verificados, a experiência fora do corpo relatada pela pessoa, e testemunhas, ou seja, pessoas que puderam confirmar aquilo que foi relatado pelo paciente. Então, isso são percepções extrasensoriais. Também há uma qualidade de outro mundo, né, de um ambiente diferente dessa realidade do nosso mundo. É comum as pessoas encontrarem outras pessoas que já faleceram, mas que são conhecidas. Também há toda uma literatura a respeito da veracidade desses encontros, quando comparado com, por exemplo, crianças que se referem a pessoas que já faleceram, mas que elas não chegaram a conhecer e que depois os pais reconheceram no relato da criança esse tipo de coisa. E também há sempre essa ideia de uma fronteira, de um limite, de um ponto sem retorno, que a pessoa relata que se ela atravessasse, ela não voltava mais, mas que por uma razão ou outra ela foi motivada a voltar. Esse ponto sem retorno é comum. Como ficou também conhecido na cultura popular, há relatos dessa experiência de um túnel que a pessoa atravessa, que, digamos, é a ponte entre o estado de quase morte e todas essas experiências. Então, digamos, essa é a fenomenologia dos estudos de experiências de quase morte. A partir dessa fenomenologia, uma vez, digamos, quantificada através da escala de Grayson, começou-se os estudos. Inicialmente, os estudos foram retrospectivos, significa que pessoas que tiveram experiências de quase morte, às vezes anos atrás, antes do pesquisador começar a pesquisa,
o pesquisador encontra com essa pessoa relata a experiência. Então, inicialmente, os estudos são retrospectivos, coisas que já aconteceram. Mas, logo que se montou essa comunidade, começaram estudos prospectivos, ou seja, você prepara, às vezes, uma unidade do coração dentro de um hospital, ou vários hospitais, onde você sabe que, naquela unidade, várias pessoas vão passar nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, que dura a pesquisa, por uma parada cardíaca, e você tem uma equipe preparada para não só medir todos os fatores vitais da pessoa ao longo desse processo que ela passa por essas experiências, mas também de fazer entrevistas logo após a recuperação da pessoa. Então, esses estudos prospectivos, que começam apenas a partir da formação dessa comunidade, da institucionalização desse tipo de pesquisa, eles tornam a pesquisa mais cientificamente, digamos, validada, porque ela tem o máximo de controle possível sobre o que você vai encontrar. Então, a literatura é enorme, então você pode colocar por volta de 75 até hoje. Então, você tem dezenas de grupos de estudos, milhares de pessoas estudadas, centenas de artigos publicados e livros publicados, etc. A gente pode falar um pouco sobre referências bibliográficas ao final da nossa conversa, mas, de modo geral, essa é uma rápida história dos estudos científicos de experiência de pós-morte. Muito bacana. E, bom, nessa pesquisa especificamente, eles tiveram esse cuidado para, de alguma maneira, medir ou avaliar isso que eles chamaram de ideação delirante, né? Que inclui a crença nos chamados fenômenos paranormais. Segundo eles, né, as pessoas que acreditam em fenômenos como comunicação telepática, experiências fora do corpo, são mais propícias a passar por experiências de quase morte. E aí eu queria saber de você, que é um estudioso sério, né, sobre esses assuntos, né, chamados de paranormais, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, assim, há pesquisas que mostram que a experiência de quase morte ela é invariante com relação ao conjunto de crenças das pessoas. Então, ela é invariante com relação à idade, a grupos culturais, sociais, econômicos, étnicos, a religiosidade ou falta de religiosidade da pessoa, independente do sistema de crenças, da visão de mundo da pessoa, há uma invariabilidade na descrição das experiências. Então, essa questão que já foi colocada logo no início já está, digamos, praticamente resolvida. Se a visão de mundo da pessoa, ou a origem dela, de alguma forma influencia a construção, digamos assim, da experiência. É claro que há fatores culturais envolvidos na descrição da experiência. Por exemplo, nota-se que a ideia de um túnel é mais comum nas pessoas dessa dita civilização ocidental do que de outros povos, onde a ideia de um túnel não é muito comum, principalmente estudos que trazem relatos históricos de experiências de quase morte em povos onde a experiência do túnel não é comum e não é relatada na experiência. Mas, ao invés do túnel, tem a ideia de atravessar um rio, por exemplo, ou uma ponte, ainda há algo parecido. Então, há elementos, digamos, transculturais e transhistóricos nas experiências de quase morte. Agora, com relação a predisposições psicológicas, já se verificou vários tipos de situações que poderiam colocar a pessoa, hipoteticamente, mais suscetível à experiência de quase morte. O que se descobriu é que pessoas que têm são mais passíveis à sugestibilidade e à dissociação são pessoas que mais facilmente têm experiência de quase morte. Agora, devemos tomar cuidados epistemológicos aqui. Não significa que é a dissociação que provoca a experiência de quase morte. Existe uma correlação entre pessoas mais suscetíveis à dissociação
e as pessoas mais sugestionáveis a ter experiências de quase-morte. Mas essa correlação não é uma causação de modo tal que essa explicação psicológica pudesse ser a explicação da experiência de quase-morte, né? Não há esse salto, digamos, de uma correlação para uma explicação. Mostra apenas que a pessoa é mais passível de ter experiência. Bom, agora, com relação ao estudo que você mencionou, há um ceticismo generalizado no sistema acadêmico, científico, com relação a fenômenos paranormais. Então, a tentativa natural de associar os supostos relatos de fenômenos paranormais que a pessoa, de certa forma, tem como um resultado da experiência. E veja bem, se eu falo de experiência fora do corpo, isso poderia ser uma característica paranormal, porque isso seria classificado dentro dos estudos de parapsicologia naquilo que se chama percepção extrasensorial, que é uma percepção independente dos 5 sentidos, né? Então, há esses relatos durante a experiência. Mas há relatos também, e aí essa é toda uma área de estudo, sobre o que acontece com a pessoa depois da experiência. Então, de novo, são estudos prospectivos, bastante detalhados, existem vários, que acompanham as pessoas, às vezes, por 1 ano, 3, 5, 10 e até mais, para verificar se a pessoa mudou, e sempre tem um grupo controle, ou seja, pessoas que não tiveram experiência de quase-morte, mas também foram hospitalizadas em situações semelhantes, como parada cardíaca, e também são acompanhadas para comparar o grupo controle com o grupo das pessoas que tiveram experiência de quase-morte. E dessas características, que poderíamos falar em outro momento, inclui todo um grupo, uma categoria que a gente chamaria de fenômenos paranormais. Então, a pessoa passa a ter certas capacidades, digamos assim, paranormais, que ela não tinha antes. Então, fenômenos paranormais incluem, além da clarividência, coisas como telepatia, telecinese, que às vezes se relaciona com aquilo que o Jung chamou de sincronicidade, coisas que acontecem no mundo real, físico, objetivo, e que tem um profundo significado para a pessoa que vivencia aquilo, e fatos que são ligados, mas são extremamente improváveis, né? Isso que ele chamou de sincronicidade, que era um outro tipo de explicação científica para o Jung, diferente, digamos, das 2 básicas formas de se explicar na ciência moderna. Uma pela causação, ou pela causalidade, de preferência no sentido mecânico, né? E outra pela relevância estatística, né? É chamada lei dos grandes números. Então, a maior parte da pesquisa em ciências sociais, na indústria farmacêutica, pesquisas biomédicas, são baseadas em levantamentos estatísticos. Às vezes, você encontra correlações, por exemplo, de um alimento com a maior ou a menor chance da pessoa desenvolver um câncer de um tipo específico, mas, às vezes, demora-se anos para encontrar correlação mecânica causal, mas só a relevância estatística já é o suficiente. Então, o Jung queria uma terceira forma de explicar, que fosse além da estatística e da causalidade eficiente ou da causalidade mecânica. Ele chamou de sincronicidade. Então, é uma relação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, de uma forma improvável que a causalidade não poderia explicar, e nem a estatística poderia explicar. Bom, esses fenômenos são relatados com mais frequência depois que a pessoa tem uma experiência de quase-morte. Então, esse tipo de fenomenologia paranormal também é uma das características que as pessoas relatam a curto, médio e longo prazo após a experiência de quase-morte, que era ausente na vida delas antes da experiência de quase-morte. E aí, é claro, você fazer uma análise disso, antes de classificar como wishful thinking, né, como um pensamento mágico, ilusório, é necessário que os pesquisadores que façam essas associações conheçam a literatura gigantesca da parapsicologia, onde você tem vários estudos de meta-análise que reúne
pesquisas que são feitas sobre clarividência, pré-cognição, telepatia e outros fenômenos nos últimos 100 anos e que mostram uma relevância estatística desses efeitos, né? Então, é claro que no fundo desses pressupostos há uma certa ontologia fisicalista que nós adotamos como o ar que respiramos, mas de uma forma acrítica, porque não há uma investigação filosófica sobre aqueles pressupostos. Hoje, essa investigação filosófica é principalmente feita na filosofia da mente, onde você tenta entender a relação entre mente e cérebro, mas também nos meandros da tradição analítica na filosofia contemporânea e principalmente na filosofia da ciência, onde se discute coisas como realismo, antirrealismo, qualquer natureza das teorias científicas, se ela retrata a realidade tal como a realidade é, se há razões para acreditar nisso, ou são apenas instrumentos para operarmos sobre a transformação da realidade. Através do conhecimento científico e tecnológico, nós mudamos a nossa realidade do mundo físico, né? Nós transformamos a natureza. Então, são apenas ferramentas ou são modelos que representam a realidade tal como ela é? E nos meandros da filosofia da física, por exemplo, você precisa de caminhar muito para sequer ter uma definição mais ou menos consensual do que significa dizer que algo é físico, que algo é material. Isso que o físico chama de físico não tem nada a ver com essa mesa que está na minha frente ou essa cadeira que eu estou sentado. Não é uma observação óbvia, é uma observação indireta que nos leva a crer que o mundo é constituído de partículas elementares, como quarks e leptons, que têm determinadas propriedades, como spin, massa e carga elétrica, e que a interação dessas partículas elementares produz um mundo físico. Com essa simples definição, nos leva ao mundo inacabável de debates sobre o que é massa, o que é carga elétrica, o que é spin, o que significa dizer quarks e leptons. Como descrevemos um lepton, não é como eu descrevo esse livro que está na minha frente. Nós descrevemos por equações matemáticas que precisam de uma análise filosófica mais fina para entender o que elas representam sobre o mundo real, se é que elas representam o mundo real. Então, essas discussões sobre o que é físico, em primeiro lugar, o que é material, em primeiro lugar, isso entra num infindável mundo da filosofia da física, e talvez, quando o materialismo nasce no século XVIII, se consolida no século XIX, a ideia de matéria era muito mais simples do que a ideia de matéria que hoje nós temos no centro moderno. Então, todas essas dificuldades são colocadas, mas, no entanto, muitas vezes a pessoa não coloca nenhuma dessas dificuldades e acrescenta a isso um certo modelo de desenvolvimento, que é a narrativa central da sociedade moderna industrializada ocidental. Então, se você pegar, por exemplo, antropólogos do século XIX, como Taylor, Fraser, eles criaram essas ideias do pensamento primitivo como uma projeção da mente sobre a natureza, onde a natureza, então, recebe essa descrição antropomórfica, que nada mais é do que um pensamento não moderno, não ocidental, não científico, ou seja, imaturo, infantil. É interessante notar que no século XIX e no início do século XX, os psicólogos e os antropólogos andavam muito mais de mãos dadas do que andam hoje. E daí surgem todas as teorias psicológicas do desenvolvimento cognitivo, afetivo, sexual, etc., onde essa descrição totalmente eurocêntrica dos antropólogos do século XIX, que nada mais servia do que hierarquizar as sociedades para justificar o domínio colonial imperialista de uma sociedade sobre as demais, né? A missão civilizatória dos franceses, esse tipo de coisa, numa pseudo-narrativa de darwinismo social, onde as sociedades mais avançadas seriam a sobrevivência dos mais aptos, para usar a expressão do Herbert Spencer, que foi um darwinista,
que criou, entre outros, o chamado darwinismo social. Então, nesse sentido, a sociedade moderna também colocou sobre si própria as mesmas categorias do primitivo para falar do infante, do neurótico, do psicótico, etc. Então, naturalizou-se essa patologização do extraordinário, coisa que na sociedade pré-moderna não acontecia. As pessoas, de certa forma, conseguiam conceitualizar o extraordinário nas filosofias e visões de mundo pré-moderna, mesmo no Ocidente. Com o advento da ciência moderna e dessa narrativa desenvolvimentista do progresso, do iluminismo, etc., há uma equação, digamos, entre primitivo, que é igual o doente mental, que é igual o infantil, e o infantil e o doente mental, como a histeria no final do século XIX, é igual também ao pensamento feminino, e aí você encontra todo o conjunto dos preconceitos eurocêntricos das sociedades modernas, que depois foram desbancadas pelos estudos pós-coloniais, estudos decoloniais, pelo feminismo, etc., que é essa crítica tanto externa quanto interna do pensamento europeu e do sistema acadêmico científico moderno e contemporâneo. No entanto, continua para nós no senso comum que qualquer coisa que tenha um resquício disso que poderíamos chamar de um pensamento analógico, como o pensamento renascentista ainda colocava, né, relação entre microcosmo e macrocosmo, assim como em cima e embaixo, etc. Um pensamento analógico é sempre considerado, então, aquilo que, por exemplo, na linguagem do Freud, seria a cognição primária, que é essa que forma os sintomas neuróticos, os sonhos, os atos falhos, etc. Seria ali para o Piaget algo entre o estágio sensório-motor e o operacional concreto. Antes do pensamento adulto, foi o operacional formal. Então, não estou falando que não existe doença mental, que não existe esquizofrenia, psicose, neurose, perversões, etc., que não existe um pensamento, digamos, menos desenvolvido do que o pensamento adulto, como o pensamento infantil. Não estou falando isso. Eu estou falando que a diferença entre um pensamento transracional e um pré-racional é que os dois não são racionais. E por ter essa semelhança, eles são colocados como iguais. Então, é necessário fazer todas as finas distinções e levar a sério a literatura e para a psicologia, que é gigantesca, para então poder ver se é razoável ou não colocar como idêntico o que as pessoas que têm experiências pós-morte chamam de fenômenos paranormais que elas passam a ter após a experiência, ou uma série de crendices que poderiam ser associadas a superstições e à cognição primitiva ou primária, no caso dos antropólogos e psicólogos da virada do século XIX para o XX, que é a grande narrativa da modernidade, e o século XX, de uma maneira muito precisa, montou essa narrativa, mas que ainda faz parte de muitas visões de sociedades céticas, de psicólogos que se colocam como debunkers, ou skeptics, como eles colocam em inglês, que são comunidades profissionais cujo objetivo é mostrar que para psicólogos experimentais ou outros tipos de estudos, como experiência de quase morte, nada mais é do que um pensamento supersticioso, ilusório, infantil, primitivo, de cognição inferior, digamos assim, né? Então é necessário fazer esse balanço, digamos assim. E o problema é sempre a especialização. As pessoas se especializam nas suas áreas de atuação e não conseguem ver a floresta, só ver a arte da sua especialidade, e não conseguem ligar a história cultural do Ocidente, como eu tentei fazer aqui, incluindo o nascimento da antropologia e da psicologia moderna, etc., com, digamos, a área de estudo que ela está fazendo, né? Ou a pessoa que estuda fenômenos paranormais, ela não conversa com a pessoa que estuda experiência de quase-morte. A pessoa que estuda psicodélicos e tenta fazer pontes com estudos, por exemplo, experiência de quase-morte, não tem o completo domínio da literatura que ela está comparando, e assim por diante.
Então, esse é um problema que todos nós temos no mundo contemporâneo, que é o mundo da especialização. Então, a dificuldade de, de fazer um escrutínio fino e rigoroso sobre as coisas que estão sendo estudadas ou que estão sendo comparadas por uma impossibilidade quase prática de dominar todas essas literaturas, né? E uma impossibilidade institucional desses vários grupos conversarem e trocarem ideias entre si. Por isso, na minha própria pesquisa, eu prefiro trabalhar com iniciativas de investigação transdisciplinares. E aí você tem os especialistas que sabem do que estão falando da sua área, mas que estão desejosos de pontes entre as disciplinas para ter um grande mapa. Então, eu acho que falta esse grande mapa, esse grande framework que possa tornar inteligível para nós todos esses fenômenos, né? Perfeito, assim, dá vontade de puxar várias coisas, fazer várias perguntas. Acho que a gente vai ter que marcar outras conversas, né, para aprofundar em algumas questões, em outros fenômenos paranormais, o que a gente tem desses fenômenos. Mas para a gente finalizar aqui a conversa, o que você acha que esses estudos, né, tanto sobre experiência de quase mortes, quanto sobre paranormalidade, o que esses estudos têm a acrescentar para a nossa concepção sobre consciência, né? Para a visão que a ciência tem e que os profissionais, de uma maneira geral, têm sobre a consciência? E, aproveitando, eu gostaria também de pedir para você dar algumas dicas sobre, primeiro, como diferenciar estudos sérios de pseudociência e já dar também algumas indicações de leitura para quem quiser se aprofundar nesses assuntos. Sim, então, começando pelo final que você colocou, há, de fato, uma mistura entre estudos sérios e pseudociência, ou estudos não sérios, se você quiser chamar assim. E essa mistura é o que eu chamo da ciência ou das formas de saberes e práticas marginalizados. Então, são o que eu chamo de periferias epistêmicas. Então, vamos supor que a lei, ela vale, digamos, para os grandes centros, né? Então, nós podemos dizer, nessa analogia com a própria construção de uma cidade no capitalismo contemporâneo, que é, digamos, a área de estudo desse geógrafo marxista, Dave Harvey. Ele começou estudando o que chama-se gentrificação, que é quando uma região da cidade começa a se valorizar e as pessoas originárias já não conseguem pagar os aluguéis e os preços dessa região e elas começam a ir para a periferia, né? Isso se chama gentrificação. É um fenômeno relatado em qualquer lugar na Europa, no Brasil, no Japão, desde o século XIX, e tenta se entender esse fenômeno da gentrificação. As pessoas são jogadas pela periferia à medida que há uma valorização de certas regiões. Então, a gentrificação é um exemplo do que eu estou falando de marginalidade epistêmica, porque se a lei funciona no centro do sistema, ela deixa de funcionar cada vez mais quando você vai para a periferia do sistema. E aí está também a origem do preconceito e da discriminação, que aqueles agentes da periferia são confundidos, são criminalizados apenas por estar fora do centro da aplicação da lei. Então, o fato de estar na periferia já criminaliza a periferia. Então, essa é a origem da discriminação e do preconceito da periferia. Então, na analogia epistêmica, tudo que está na periferia epistêmica não se distingue, né? Se confunde gato por lebre, né? Então, os expertos e debunkers profissionais, eles são muito exemplares em fazer esse tipo de discriminação, porque não identificam o que é simplesmente um alucinado escrevendo ideias que só existem na cabeça dele, ou alguém querendo ganhar
financeiramente em cima de um público desejoso de acreditar em certas coisas, de pesquisadores sérios, justamente porque os pesquisadores sérios estão na marginalidade do sistema contemporâneo de saberes. Então, essa gentrificação, digamos, onde se valoriza uma certa forma de saber, que é uma forma, digamos, que gera valor, né? Então, a psicologia, ela é um exemplo, a história da psicologia é um exemplo disso, que a psicologia se instrumentaliza e se torna uma profissão na medida em que ela gera valor para esse metabolismo de reprodução social. Então, basta ver que a psicologia nasce quando ela começa a ter um papel a cumprir em hospitais, escolas, prisões, etc., como o Foucault relata muito bem na obra dele. Então, passa a ter uma função, e aí a psique humana ela é retratada de acordo com as necessidades do profissional de psicologia, psiquiatria, psicanálise, cumprir aquela função social que ele se vê incumbido de uma forma inconsciente, porque ele não criou a profissão foi se criando e foi utilizando o material humano necessário para cumprir aquelas tarefas sociais históricas. No entanto, o resultado dessa forma de produzir conhecimento é um retrato daquilo que é a natureza humana, certo? Onde esses fenômenos extraordinários da consciência humana são ou desnecessários ou indesejáveis, certo? Então, você percebe que uma iluminação espiritual, por exemplo, um despertar espiritual, não só é necessário para essa reprodução das nossas formas de subsistência, como é bastante inconveniente. Então, no caso de experiências de quase-morte, experiências comuns que a pessoa tem depois da experiência de quase-morte é mudar completamente a vida. A pessoa, às vezes, divorcia, porque acha que tem nada a ver mais com o parceiro, muda de profissão, pede demissão, muda a vida completamente, né? Então, o estudo de experiências anômalas da consciência humana sai um pouco, digamos, das funções dessas disciplinas que estudam a mente humana, supostamente estudam a mente humana, e, portanto, estão nas periferias epistêmicas. Elas têm menos fundos de financiamento, elas têm menos interesse, enfim, de todas as fontes de financiamento de pesquisa, etc., e acaba caindo na marginalidade, que é o lugar da divulgação científica, mas também da especulação científica, da ficção científica, da pseudociência, os americanos chamam weird science, da ciência estranha, da ciência esquisita, que normalmente é uma forma pejorativa de tratar esses estudos, né? Então, assim, só para retratar como a pessoa distingue uma coisa da outra, eu já quero colocar que há uma dificuldade dada para fazer essa distinção, que é a própria dificuldade da constituição de todo o sistema de saberes moderno e contemporâneo. Bom, de toda forma, como eu falei, você pode seguir um caminho natural da construção das formas legítimas de saber, que passa pela profissionalização, pela institucionalização, pela criação de métodos e escrutínios amplamente aceitos como científicos, acadêmicos, legítimos, e isso você encontra, então, por exemplo, no caso de estudo de experiências de quase-morte, eu fiz uma rápida narrativa de como essa área de estudo se institucionalizou. Então, você passa a ter pessoas que têm graduação, mestrado, doutorado nas mais renomadas instituições e que, por alguma forma ou outra, conseguiram dedicar suas vidas inteiramente ao estudo desses fenômenos e constituíram periódicos científicos, livros, handbooks e eventos científicos de forma regular, congressos, palestras, workshops, seminários, etc., de forma, então, que você tem uma tentativa de sair da periferia e ir para o centro, digamos. Então, se você buscar esses autores, eles são mais indicados. Eu separei aqui, com cuidado de trazer autores que estejam traduzidos em português, algumas sugestões.
Por exemplo, um pesquisador britânico chamado Sam Parker tem esse livro que está traduzido em português, O que acontece quando morremos, onde ele faz um levantamento bem geral sobre estudos de experiência de quase morte. Ele faz um pouco do histórico, ele fala de problemas e apresenta o conhecimento básico de filosofia da mente, de neurociências, das ciências biomédicas para entender a pesquisa, e fala um pouco da própria pesquisa que ele desenvolveu na Inglaterra. Então, é um livro que eu posso colocar aí como seguro dentro dessa região cinza, onde não se sabe distinguir uma coisa da outra, né? Um livro recente de um pesquisador brasileiro, que é o Edson Amâncio, inclusive com o prefácio do Siddhartha Ribeiro, é esse livro aqui, Experiência de Quase Morte, Ciência, Mente e Cérebro, onde ele relata esse médico e neurocientista brasileiro, Edson Amâncio, que ele teve contato, em um determinado momento da vida dele, com um artigo que saiu na Lancet, desse autor holandês, que é o Kim van Lommel, que tem esse livro, Conscious Beyond Life, que também eu recomendo, mas esse nós não temos em português. Então, o Edson Amâncio leu esse artigo na Lancet, que é uma das mais prestigiosas revistas de ciências biomédicas, etc., e ele ficou impressionado com os estudos de experiência de quase morte e começou ele próprio a estudar. O fato é que só recentemente, parece que esse ano, ele publicou um livro de própria autoria. Então, está aqui um livro que eu achei muito bem escrito, que está em português, escrito por um brasileiro, então fica aí como uma recomendação. Agora, se a pessoa entrar na literatura que está dada já em inglês e outras línguas, é esse handbook de experiências de quase morte. O handbook poderia ser traduzido como compêndio. É um hábito na academia, quando você, depois de vários anos de estudo de uma determinada disciplina, resolve juntar os melhores especialistas para cobrir aquilo que é o estado da arte daquele tipo de estudo. Então, esse livro foi publicado em 2005, editado pelo Bruce Grayson, e apesar de já estar um pouco datado, né, 2005 até hoje, ainda é uma excelente referência, onde você tem um único volume, um panorama das várias pesquisas nesse domínio, e que foi escrito pelos melhores especialistas da área, né? Então, se fosse recomendar um único livro em inglês, eu recomendaria o Handbook, editado pelo Bruce Grayson, de Experiência de Quase Morte. Em português, nós temos esses. Agora, é claro que existe toda uma literatura, não de cientistas que estudam experiência de quase morte, mas de pessoas que tiveram experiência de quase morte e escreveram sobre a sua experiência. E tem as duas coisas. Quando essa pessoa era um cientista, ela teve experiência de quase morte, nunca prestou atenção para essas coisas, mas por causa dessa experiência, ela não só escreveu, como passou a dedicar sua vida a esse tipo de coisa. Um exemplo que está editado no Brasil é o Eben Alexander, que escreveu esses dois livros populares, Mapa do Céu, Mapa do Céu, que é baseado na experiência de quase morte que ele teve. Ele é um neurocirurgião, um neurocientista, médico. Ele nunca estudou nada sobre experiência de quase morte, até quando ele próprio teve uma experiência de quase morte. Então, isso mudou a vida dele. Ele escreveu esses livros populares, onde ele relata a sua própria experiência. Então, esse livro, ele virou um best-seller, mas ele não tem o rigor, digamos, e nem a apresentação da ciência, dos estudos de experiência de quase morte, como esses outros dois em português que eu citei, né? E, é claro, o livro do Raymond Moody, Vida Depois da Vida, que iniciou toda essa área de estudo. Essa é uma edição antiga em português, mas vocês encontram em português, chama Vida Depois da Vida, do Raymond Moody. Então, assim, para ficar com poucas referências, eu ficaria com essas. Claro que a produção é muito grande, né? E os objetos de estudo são vários. Na medida que a pessoa se interessa por temas específicos, ela vai precisar de começar a ler os artigos específicos publicados em periódicos
especializados nessa temática, que o próprio IANS, que essa instituição criou, mas também os livros estão espalhados, os artigos espalhados em outros periódicos de tanatologia, psiquiatria, psicologia, enfim. Aí tem que buscar os artigos especificamente, né? Uhum. E sobre o que esses estudos podem trazer assim para a compreensão da consciência? Isso. Bom, então, voltando na questão da especialização e da transdisciplinaridade, nós temos que pensar que tanto os estudos sobre DMT, como os estudos sobre experiência de quase morte, ou outros estudos, você está falando de subclasses, classes e subclasses de experiências anômalas da consciência humana que precisam ser colocados como pecinhas de um quebra-cabeça num quadro maior que é o próprio quebra-cabeça para tornar compreensível. E visto que nós temos esses pressupostos que nos dão um quebra-cabeça que não tem nenhuma relação com essas pecinhas, ou seja, é como se você colocasse pecinhas de um quebra-cabeça em outro quebra-cabeça, elas não se encaixam e a paisagem delas não se enquadra numa coisa comum. Então, é necessário, então, mudar o quebra-cabeça para que essas pecinhas, que são esses grupos e subgrupos de fenômenos, possam se encaixar num todo que se torna compreensível. E aí, se conseguirmos isso, então os fenômenos não são mais anômalos, são simplesmente o que se espera dentro desse novo paradigma, desse novo framework. Então, o que essas experiências sugerem, acima de tudo, é que a gente precisa de um novo framework para entender a consciência humana. E esse novo framework, supõe-se, terá elementos tanto do pensamento pré-moderno. Se você pegar, por exemplo, toda a tradição do neoplatonismo, só para dar um exemplo entre vários, podemos pegar também da tradição ocidental ou não ocidental, poderíamos pegar, por exemplo, do Sankhya e do Yoga Sutra, que são dois dos 6 pontos de vista do hinduísmo ortodoxo, que também tem uma visão de mundo onde esses fenômenos não seriam nada anômalos ou excepcionais, mas simplesmente o esperado. O mesmo para o neoplatonismo. Então, de certa forma, nós jogamos o bebê fora junto com a água suja da banheira, quando, na modernidade, nós abandonamos certos aspectos das visões de mundo de homens e mulheres pré-modernos, ou não ocidentais, ou não modernos. Então, nós temos que, de alguma forma, recuperar elementos dessas visões de mundo que ainda possam se validar numa visão moderna, cientificamente, filosoficamente adequada, e, por que não, como eu falava, dos estudos pós-coloniais, do construtivismo, etc., dessa que é o que a gente chama hoje da visão pós-moderna. Então, esse quadro deve ter elementos de uma visão de mundo pré-moderna, moderna e pós-moderna, né? Esse quadro seria um pós-pós-moderno, digamos assim. Então, aponta ou sugere que a consciência humana não pode ser redutível ou reduzível ao simples funcionamento do cérebro humano, nessa visão que podemos chamar de fisicalista ou materialista, e que a consciência, de alguma forma, é algo maior que nos escapa quando o escrutínio da objetivização e tenta colocar tudo numa linguagem instrumental do fisicalismo moderno, contemporâneo, essa linguagem não é suficiente. É justamente essa linguagem que forma esse quadro onde essas pecinhas não se encaixam. Então, para ter uma nova forma de perceber e encaixar essas pecinhas, a gente tem que reformular ou colocar novos elementos, às vezes mudar os fundamentos da nossa visão do mundo atual, o que coloca ou sugere que a consciência é algo maior do que a minha simples personalidade, o meu simples eu, ego, self, da psicologia moderna, e que, de certa forma, as tentativas da neurociência, das ciências cognitivas e de uma parte da filosofia da mente que se atém a essa perspectiva fiscalista, essas perspectivas teóricas, esses modelos,
científicos da relação mente-cérebro são inadequados para tentar entender esses fenômenos. Então, de certa forma, a gente tem que ir para além do modelo dominante nas neurociências, nas ciências cognitivas e, em parte, na filosofia da mente. Eu digo em parte, porque cada vez mais na filosofia da mente, certos problemas se tornaram insolúveis dentro da perspectiva fiscalista, o que tem convertido alguns dos big players da filosofia da mente contemporânea a uma conjuntura de que a consciência não pode ser reduzida ao funcionamento do cérebro. Então, isso dá uma pluralidade de opções filosóficas que não são fiscalistas, mas também não há consenso entre elas sobre qual seja a melhor alternativa, mas pelo menos já se discute e aquela alternativa que você tem nas proposições fiscalistas não são suficientes para resolver nem mesmo fenômenos ordinários da consciência humana, como, por exemplo, o chamado binding problem, que é o problema de como a consciência se unifica numa única percepção, que a gente chama do nosso ego, do nosso self, do nosso eu. Outro problema é o problema da qualidade da experiência subjetiva, que resiste à quantificação e à objetivização dos métodos da ciência moderna. Esse problema ele é criado pelo pensamento moderno. Ele não existia, por exemplo. Esse problema não existe na visão de mundo de Aristóteles, por exemplo. E para Aristóteles, as qualidades fazem parte da constituição da realidade. Mas, na ciência moderna, você encontra, por exemplo, o John Locke mostrando essa separação entre qualidades primárias e secundárias. As primárias seriam aquelas dos físicos, como espaço, tempo, movimento e causalidade, e a secundária seria essas que hoje nós chamamos de subjetivo, como dor, sabor, cheiro, gosto, né? Essas existiriam só na nossa mente, como uma ilusão. E o mundo real seria constituído apenas das qualidades primárias. Essa separação entre qualidades primárias e secundárias, se encontra em Galileu, se encontra nos empiristas ingleses, etc., ela colocou o problema hoje, que é o hard problem, o problema difícil da filosofia da mente, que é explicar como nós percebemos a consciência relacionando como nós escrevemos o corpo e o cérebro. Parece que há o que o David Chalmers chamou de um gap, de uma lacuna explicativa que é insuperável dentro dessa visão que você vai reduzir a experiência subjetiva a uma descrição objetiva em terceira pessoa do funcionamento do cérebro e da sua neurofisiologia como um todo. Então, as origens históricas desse problema, muitas pessoas desconhecem, mas desde esse período você encontra, por exemplo, essa ideia que os empiristas ingleses colocam que a fonte da experiência é a experiência empírica. Ela, por si só, tem contradições internas. Por exemplo, qual é a experiência empírica que me diz ou me informa que a fonte do conhecimento humano é a experiência empírica? Não, eu não tenho uma experiência empírica para ser a base da minha afirmação do que é a base de todo conhecimento. Da mesma forma, quando eu falo fiscalismo, a ideia de que existem objetos independentes da nossa observação, dos nossos instrumentos de operar sobre a realidade, é uma proposição metafísica, e já não é mais um empirismo clássico. E por isso, o Berkeley, por exemplo, cai no idealismo, ou, mais tarde, o William James chamou de empirismo radical, a tentativa de recuperar a experiência pura. E, de certa forma, na filosofia do século XX, é o que nós encontramos na fenomenologia, que resiste a essa filosofia dominante, mais do mundo anglo-saxão, que é o dominante da neurociência, da ciência cognitiva, que é submeter a filosofia aos métodos da ciência, e não criticar os métodos científicos a partir da filosofia. Há uma luta, digamos, tem um livro, por exemplo, que chama-se Os Analíticos e os Continentais, né? A briga na segunda metade do século XX entre
os filósofos analíticos e os filósofos do continente europeu. E aí você tem a fenomenologia, a psicanálise, o existencialismo, o marxismo, etc. Então, você reduz tudo aos modos da ciência moderna, ou você tem uma visão crítica da ciência moderna? Não para rejeitá-la, mas para entendê-la, mas não se reduzir a ela. Então, esses dilemas filosóficos estão nas entranhas desses problemas e raramente são discutidos por médicos, psiquiatras, às vezes, que estão trabalhando com questões muito localizadas, experiências de fase morte, experiências com DMT, com LSD, etc., que estão, digamos, não atentos a esses detalhes históricos e filosóficos. Né? Então, essa é a dificuldade que nós temos hoje, eu diria. Maravilhoso, assim. Obrigada pela aula que você deu. Acho que deve ter atiçado aí a curiosidade de muita gente também. E aí eu queria pedir para você falar tanto do seu canal no YouTube, né, seu Instagram, quanto do seu curso, né, Mente Além do Cérebro, que eu fiz e recomendo muito, e que fala bastante, né, sobre essas coisas. Então, sim, o que motivou essa minha atual pesquisa e hoje esse trabalho de divulgação que eu tenho feito através dos meus canais, as mídias sociais são recentes. Então, no YouTube, o meu canal se chama Episteme Crítica Produções. Eu criei a Episteme Crítica em 2019, já com o propósito de divulgar esse trabalho. E no Instagram, Episteme Crítica, no Facebook, Episteme Crítica Produções, e eu tenho tentado manter, alimentar com conteúdo novo, semanalmente, é um desafio muito grande, como você deve saber, mas é uma missão para mim hoje fazer isso, porque na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu sou professor, no departamento de física, durante 10 anos eu ensinei uma disciplina de divulgação científica, e sempre foi uma frustração ensinar algo que eu não fazia. Então desde 2019, eu coloquei como uma prioridade. E o objeto da minha divulgação, atualmente, é justamente uma pesquisa que eu iniciei na Universidade da Califórnia, em Berkeley, no período que eu fui professor, eu fui pesquisador, visitante, nesse Departamento de Ciência, Tecnologia, Medicina e Sociedade, Universidade da Califórnia, Berkeley, entre 2016 e 2018, quando eu tive como estudo de caso justamente um desses grupos, para mim, mais completo, mais arrojado grupo transdisciplinar para estudar a consciência humana, que é o chamado grupo SACEM, que ao longo de 15 anos publicaram 2 livros, que chamam Irreducible Mind, a mente redutível, o outro chama Beyond Physicalism, além do fisicalismo, e mais recentemente eles publicaram esse livro, Consciousness Unbound, que é a consciência liberada, né, liberada dos condicionamentos, digamos, biológicos, históricos, sociais, etc. Então, nesse sentido, eu tomei como historiador e filósofo de ciências esse grupo como um objeto de estudo e a conclusão óbvia é que isso não pode ficar restrito à Torre de Marfim, da academia, aos seus pares, outros historiadores e filósofos de ciências, mas isso deveria ser de amplo conhecimento do público geral. Então, nesse sentido que eu montei o curso Mente Além do Cérebro, eu comecei lecionando online em 2019, não, em 2020, e agora, em 2021, eu estou fazendo uma versão estendida desse curso, mais ou menos como uma disciplina acadêmica de 4 créditos, que é o que cerca de 60 horas, onde a pessoa, ao longo de 4 meses, pode fazer esse curso, mas o curso fica disponível por 1 ano, e a primeira turma está começando agora, mas pretendo abrir outras turmas no futuro, mas agora eu tenho que dar atenção para essa turma que começa, e que, como eu falei, é uma versão ampliada de um curso menor que eu já dava desde o ano passado, que era o Mente Além do Cérebro, que tinha inicialmente 14 horas, e que tinha um segundo momento, uma segunda parte, chamada Mente Cosmo, que era mais 12 horas. Então, vamos dizer assim, um pouco menos de 30 horas tinha esses 2 cursos.
Agora, eu estou dando tudo isso num curso só, mas com cerca de o dobro da carga horária, com mais que o dobro da carga horária, onde a gente pode visitar com mais detalhe. Justamente a tentativa é ver como se forma, como seria esse framework mais abrangente, onde a consciência humana tem alguma coisa de natureza cósmica da consciência, consciência como algo, como uma propriedade do próprio tecido da realidade, o que engrandece o valor da vida humana e recupera a tradição do humanismo, que nesse processo da modernidade, que Max Weber chamou de desencantamento do mundo, perde paulatinamente espaço. Então, há uma desumanização na medida que o sistema de saúde moderno avança a sua forma de instrumentalizar a realidade natural e a própria sociedade, que nós somos instrumentalizados também enquanto sociedade por nós mesmos, né? Então, há um processo contínuo de desumanização, onde a vida humana perde o seu valor, né? Agora, um processo de reencantar o mundo não pode ser um processo de wishful thinking, de superstição, de pseudociência, né? Se isso é possível, isso tem que ser não rejeitando a ciência moderna, mas englobando tudo que a ciência moderna tem a oferecer e ampliando o seu quadro metafísico mais abrangente para contemplar outras dimensões da experiência humana que não estão adequadamente contempladas nessa visão científica convencional de mundo. Então, como eu falei, isso é uma visão de mundo pós-moderno, que incluísse, mas transcendesse todas as visões anteriores. Então, o grupo social que eu pesquisei caminha nessa direção e eu tento dar a minha contribuição de historiador e filósofo da ciência para entender essas pesquisas e apresentá-las nesse mosaico que, de certa forma, ao final eu pretendo sugerir como seria o jeitão desse framework alternativo, né? O que engrandece a vida humana, o significado da existência, o sentido do mundo e o valor do livre-arbítrio, das ações deliberadas humanas que fazem diferença, né? E nós possamos entender que o exercício do livre-arbítrio, da liberdade humana, faz diferença no mundo, na sociedade, na história da Terra, na história cósmica, né? De certa forma, a gente volta a ter uma relação íntima com o cosmos como um todo, como o homem e a mulher pré-moderna pensavam e achavam que era o senso comum, e hoje a gente acha que é uma superstição, um pensamento infantil, primitivo, doente, né? Então, é nesse sentido que caminha o curso. Mente além do cérebro, englobando tanto o que era antes, mente além do cérebro, quanto a sua continuação, mente cósmica. Então, para aqueles interessados, convido a me acompanhar no Produção Crítica, Sistema Crítico Produções no YouTube, Facebook e Instagram. Perfeito. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, para quem quiser, do seu site também. E é isso. Muito obrigada por essa conversa. Vamos seguindo aí, com certeza, em outras conversas mais. Joia, eu que agradeço, um grande abraço, foi um prazer enorme e obrigado pelo convite.